Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes foram dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém? Hoje o Papa Leão, em sua homilia, ele vai falar sobre a paz e começa com a saudação que ele fez no início do seu pontificado, na aparição, na sacada: a paz esteja com todos vós. O desejo do Papa é que toda a humanidade faça a experiência do Príncipe da Paz e seja testemunho dessa paz desarmante. Essa paz que nos ajuda a entender que o Senhor, Ele caminha na nossa história e nos ama. Hoje nós vamos vendo a primeira leitura que nos traz do livro dos Números, vem trazer para nós a invocação da bênção de Arão. O texto da bênção de Arão, ele nasce no coração do Êxodo. No coração do Êxodo, enquanto Israel do Senhor, aprende ainda no deserto. Israel aprende no deserto a viver como povo de Deus, a confiar nesse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que pega o seu povo, tira da casa da escravidão e o leva para a terra prometida, aonde jorra leite e mel. Queridos irmãos e irmãs, aqui não se trata apenas de uma oração piedosa, é um gesto litúrgico que nós vamos vendo nesse pequeno trecho. Deus mesmo manda que Arão e seus filhos levantem as mãos e pronunciem essa bênção sobre o seu povo. Por isso, o gesto de abençoar não falam em seu próprio nome, mas apresentam a voz do próprio Deus. Arão e os seus apresentam a voz do próprio Deus que falam para o seu povo. Deus quer precisar desses servos para dar continuidade, o caminho, o serviço em prol do reino que é dele. Queridos irmãos, em uma cultura antiga, nós vamos vendo que tudo isso foi marcado por incertezas, em um clima de guerra, de fome, em meio ao deserto, em meio ao êxodo que eles estavam vivendo. E por isso que essa palavra bênção significa criar um espaço de vida possível, significa criar esperança no coração do seu povo, significa mostrar ao seu povo que Deus está com ele, mostrar ao seu povo que a aliança não é um amuleto, que a aliança é a aliança firmada, é Deus dizendo: eu caminho contigo,
eu estou com você. É Deus mostrando a sua voz amorosa para com o seu povo. Queridos irmãos, começar o ano colocando essa bênção sobre nós é um gesto ardentemente evangélico. Por que ardentemente evangélico? Porque todo novo começo precisa, antes de tudo, de cuidado. Precisa de cuidado. Por que, padre? Precisa de cuidado. E o primeiro gesto tem que ser esse, na nossa vida e na nossa história. E lembrarmos de que não estamos sozinhos, de que o Senhor caminha conosco, por querer esse cuidado conosco, colocando Deus em primeiro lugar, colocando Deus na nossa história, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Nós sabemos em quem confiar. Maria, que hoje a igreja contempla como mãe de Deus, é a primeira que experimenta este rosto de Deus, que se inclina para o humano, que se inclina para o humano no seu ventre. Deus se fez próximo, Deus se fez próximo. No seu silêncio, aprendemos que a fé é também guardada e recolhida no coração, e nos deixa permitir Deus escrever os seus sonhos, e nos deixa permitir Deus colocar a sua bênção em nossa caminhada, em nossa história, em nosso cotidiano. Deus que trabalha na nossa história, o Deus que colocou o pé no barro da nossa existência, é esse Deus que nos abençoa, é esse Deus que nos abençoa nesse cotidiano. Queridos filhos, o filho que ela oferece ao mundo é a própria bênção pronunciada desde o deserto. É a esperança messiânica que os profetas Isaías e os outros profetas gritaram. É a esperança messiânica que Malaquias, lá no Antigo Testamento, vai animar o seu povo na volta do exílio da Babilônia. Queridos filhos, em Jesus, essa promessa ganha carne, voz, braço e brilho, porque aí brilha o rosto de Deus. Não se torna mais uma metáfora, é um menino que abre os olhos na noite de Belém, naquela pequena casa, a casa do pão. Belém. Talvez o segredo deste texto, queridos irmãos e irmãs, seja este: a bênção não é algo que recebemos, é um relacionamento que entramos, é um relacionamento com Deus. Entramos nesse relacionamento e vamos nos envolvendo nessa bênção. Qual que é o primeiro vestígio de Deus na nossa vida? O sopro da vida que Ele nos dá. Qual que é o sorriso de Deus para você hoje? Quando o sacerdote, queridos irmãos e irmãs, ergue a mão e pronuncia as palavras de bênçãos, as palavras antigas, queridos filhos, ele apenas confirma o que Deus já decidiu. Ele confirma o que Deus decidiu na nossa vida e na nossa história. O amor primeiro, que é guardar sem cansaço, conduzir com paciência, que nos oferece a paz, mesmo quando ainda não entendemos. Confirma em nossa vida esse amor eterno, essa predileção de nos chamar de filhos. Queridos filhos,
A paz aqui não é uma ausência de luta, é a certeza de que Deus não desiste de nós. Deus nos busca a todo instante. Deus nos quer a todo momento. Por isso que na segunda leitura, nós vamos vendo que em Gálatas, Paulo e também em outros textos, principalmente esse, nós vamos vendo que há textos bíblicos que não apenas informam, eles confortam a alma, eles dão aconchego à vida, eles nos ajudam a caminhar. E esse texto da carta de São Paulo aos Gálatas é um deles. Paulo nos recorda que Deus não veio tarde e nem cedo demais. Ele veio no tempo certo, na hora em que a humanidade já sabia o suficiente sobre a solidão e sobre a espera. Na nossa vida não é assim? Às vezes achamos que a bênção vem em nossa história muito tarde, muito cedo. Não, o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o momento, e o tempo de Deus é o tempo Kairos. Por isso, Ele veio não como um estrangeiro da nossa carne, mas nascido de uma mulher. Nascido de uma mulher. Por causa de uma mulher, Deus aprende a respirar o nosso ar. Deus coloca os pés na nossa humanidade. Por causa dessa encarnação, não somos mais visitantes no coração de Deus. Somos filhos de Deus. Não somos mais visitantes. Somos filhos de Deus. E Paulo insiste, já não és escravo. Não és escravo do passado, nem do medo, nem da culpa, nem da lei entendida como obrigação fria. Como obrigação fria. És a sua fé o lugar de fazer a experiência do Cristo, de fazer a experiência do Pai Eterno. A fé, aqui, meus irmãos, é o lugar onde a palavra Pai volta a ser possível. Volta a ser possível. Porque eu vou fazer a experiência desse amor de Deus que me ama, desse Deus ciumento do Antigo Testamento que me quer todo instante. O cristianismo, ele começa ali, quando a alma, mesmo ferida, ousa dizer Abá. Mesmo ferido, mesmo cansado, nós dizemos Abá, Pai, eu estou aqui, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha história, Pai, toma-me nos braços, toma o meu cansaço, toma a minha história. Hoje, primeiro dia do ano de 2026, nós queremos que o Senhor caminhe em nosso percurso, caminhe na nossa história, mas não podemos esquecer de chamar o papaizinho, de chamar Abá, nos momentos de alegrias e também nos momentos de tristezas que vamos enfrentar no decorrer dessa história. Queridos filhos, passamos para o Evangelho, e o Evangelho de hoje poderia ser lido como uma escolas de gestos pequenos gestos que vamos vendo no decorrer do Evangelho. Aqui, os pastores chegam, eles chegam para ver aquele menino. Um Evangelho que é aqui, continuação do Evangelho da noite santa do Natal, a noite que ainda é noite para esses pastores, a noite que ainda se torna noite para aqueles que estavam ali, Maria e José. Não há espetáculos, não há jogo de luzes, não há poder, não há ali
grandes honrarias, apenas um menino dormindo, e 2 pobrezinhos cuidando dele, e um estábulo que é impróprio para abrigo, mas ali ele estava. Queridos filhos, não acontece algo tão grandioso para o mundo como esse. No silêncio daquele estábulo, a luz estava a brilhar, para mostrar que o Senhor, Ele coloca a mão na nossa humildade e na nossa pobreza, e nos dá a luz no tempo devido. Queridos filhos, a fé cristã nasce assim, não de triunfos, mas de encontros com o Senhor, de encontros com esse Deus que se manifesta para a humanidade, ali naquele pequeno estábulo, de encontro com esse Deus que se manifesta na sua casa, através do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e dos seus amigos. De encontro com esse Jesus que encontramos pelas ruas, de encontro com esse Jesus que precisa de um bom dia e de uma boa tarde, de encontro com esse Jesus que você cuida no seu cotidiano, de encontro com você, com suas mazelas, com seu jeito de ser, de encontro com os pequeninos esquecidos na comunidade. Queridos filhos, os pastores, eles voltam louvando, não porque todos os seus problemas desapareceram, não desapareceram, mas porque carregam agora uma luz por dentro, carregam uma luz por dentro, e essa luz é Jesus. Eles vão felizes, contemplando a maravilha que o Senhor fez na história deles. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração ao encontrar essa luz, o Cristo, na Eucaristia, no irmão, no seu cotidiano? Queridos filhos, é o que sucede quando Deus toca a nossa história. Quando Deus toca a nossa história, a realidade permanece a mesma, mas nós já não somos iguais. Não somos iguais porque nós fizemos a experiência desse príncipe da paz e queremos levar esse amor e queremos levar essa esperança. Queremos mudar a nossa atitude. Queremos ser o rosto do Cristo aonde Ele nos plantar. Queridos filhos, e Maria continua a ensinar-nos o que é crer. Maria nos ensina o que é crer, o que é confiar, o que é ter esperança. Por quê? Pois a fé, às vezes, não é responder, é permanecer no Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.